Próximo, São Paulo. Vamos começar por você, Rafa. Fala aí de São Paulo. Pra mim, no Brasileirão, foi abaixo do esperado, Tá. porque nós sabemos da grandeza que é o São Paulo, mas assim, tava olhando aqui, né? Incrivelmente, eu estou na página do Corinthians olhando isso, né? Boa. Mas eles têm uma tabela bem boa aqui. Tem a tabela dos mandantes e visitantes. O São Paulo foi o segundo maior visitante no Campeonato Brasileiro. Das 13 derrotas que o São Paulo teve, 10 foram fora de casa. Segundo pior, no São... caso. Isso, segundo pior. Tá. Só perdendo pro América Mineiro, que perdeu 12, perdeu 12 e empatou 7. Mas o São Paulo tem um desempenho patético fora de casa. 11º colocado para quem vinha focado na Copa do Brasil, que pô, foi campeão, sofreu na Copa do Brasil, sofreu muito, e chegou nas quartas de final, né, contra na Sul-Americana, que todo mundo almejava um pouquinho mais, né? Que o São Paulo Uhum. foi assaltado também, né? Foi um jogo assaltado, mas não veio ao caso. É, mas assim, no Brasileirão, o São Paulo, a gente tá sempre acostumado. Na verdade, assim, a gente tá sempre acostumado que dos times grandes do Campeonato Brasileiro tá ali disputando pelas primeiras posições, mas ali tá em 11º, só, só fez o básico, Uhum. né? Só o básico ali, então com agora com a premiação da Copa do Brasil, o São Paulo dá uma aliviada na folha, é, folha salarial, paga uns jogadores aí. Então vamos ver que espero para o ano que vem ser um pouquinho menos desesperado e além de já estar classificado novamente para a Copa do Brasil e voltando para a Libertadores, né? Como Isso. campeão da Copa do Brasil, então boas esperanças pro ano de 2024 do São Paulo, Tá. mas esse ano de 2023 abaixo do esperado. Tá, ok. Rafa como abaixo do esperado. Becker, São Paulo. Cara, é difícil. A tabela ela tem são três pontos muito importantes ali, que é acima, fez o básico e abaixo. Uhum. Mas eu colocaria o São Paulo entre o fez o básico e o acima. Porque, ó, tipo, vocês podem, né, falar muito melhor do que eu, porque vocês torcem para eles. Mas já vinha um tempo, assim, que o lugar do São Paulo ali na tabela do Brasileirão era o lugar da Sula ali, né? Que era aquela região ali entre oitavo e 14º, mais para perto do oitavo do que para 14º. Mas focou na Copa do Brasil e fez uma Copa do Brasil muito boa. Por um detalhe, ele não conseguiu ir mais para frente para a parte final da Sula. Não cheguei a ver, não lembro na verdade do jogo. Vocês podem me dizer se foi assaltado ou não, mas acho que o James Rames Rodrigues poderia ter Isso. feito e teria sido Uhum. muito bom para o São Paulo. Mas, pô, não dá para tirar o fato de que ganhou a Copa do Brasil. São Paulo é um dos, se não o maior time em questão de título e tudo do Brasil. Ele tava meio que aquele gigante que tava adormecido, né? Mas acho que com essa Copa do Brasil deu uma levantada na moral. Foi muito importante. Mas o Brasil. É aquilo que eu falei também. Tu foca muito numa Copa e automaticamente tu tem que ter um time muito bom. Tu tem que ter dois times praticamente para focar numa Copa e conseguir ir bem no, no, no campeonato brasileiro em si. Mas eu vou, olha, dá para colocar como. É que acima. Eu vou colocar como fez o básico, mas tipo, quase com um pé acima do esperado, porque eu não esperava que ganharia alguma coisa, não desmerecendo, mas Uhum. como já fazia um tempo que não ganhava nada, né? Então tu fica, né? Não vai falar do nada, senão esse ano vai ganhar. Fica meio difícil. Mas ganhou a Copa do Brasil. Então eu vou colocar como fez o básico, mais pela Copa do Brasil acima do esperado eu colocaria. Então, mas resumindo, eu acho que dá para colocar como fez o básico. Tá. Então, Rafa colocou como abaixo do esperado. Becker como fez o básico. Eu vou acompanhar aqui no fez o básico. Fez o básico no brasileiro pensando no contexto, né? Como o Becker trouxe, o São Paulo priorizou as Copas, assim como já vem fazendo nos últimos anos, e isso complica um pouco a situação no brasileiro quando não conquista, né? Ano passado, por exemplo, chegou à final da Sul-Americana, não ganhou
e daí isso gera uma complicação também para o Campeonato Brasileiro, porque como você priorizou uma competição, não conseguiu, você acaba tendo um resultado menor. Foi o que eu falei do América Mineiro, né? Só que o problema do América Mineiro é que não conseguiu nada em nada. Priorizou as Copas e acabou não chegando em nenhum lugar, quando viu já estava muito difícil o Campeonato Brasileiro. São Paulo fez isso, mas fez o básico, principalmente quando a gente observa aquelas partidas entre as rodadas de Copas, né? Onde o time oscilava muito, chegava em casa e conseguia vencer, fora já sofria um pouco mais. Teve um empate logo no campeonato, no início do campeonato, por exemplo, contra o Coritiba, que diante do tamanho dos dois clubes e qualidade do elenco não poderia ter acontecido. Mas fez o básico, trouxe contratações importantes, né? A questão do Rames. Rames tem uma qualidade impressionante, mesmo que ainda não conseguiu pegar o ritmo de jogo que ele tem. E o Lucas voltou, sim, como um capitão, trazendo mais raça para o clube, né? E daí tem outras peças muito boas que renderam ao longo, não do campeonato todo, mas em algumas partidas, né? A gente pode colocar ali o jogo contra o Bahia, foi um lance do... Como é que é o nome dele? Do lateral que fez o gol. Caio Paulista. Caio Paulista. Caio Paulista foi agraciado ali, conseguiu driblar e bater bem e fez o gol. Mesma coisa agora no último jogo, contra quando o Luciano fez um gol ali. E então, assim, para mim fez o básico. Precisa almejar um pouco mais também no Campeonato Brasileiro. Não dá para ficar só dependendo de Copas para os próximos anos. Mas para mim fez o básico, levando em consideração o que estava disputando, né? Se for analisar só o Campeonato Brasileiro, daí eu acho que fez abaixo, mas considerando tudo ali, fez o básico mediante as outras situações. Como você mencionou também, né? O São Paulo tem um elenco bem limitado, né? Dá para dizer esse Na ponto aí. questão de jogadores, eu concordo. Número de jogadores. Em qualidade, talvez não. Qualidade, talvez tem jogadores bons até.